Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia. Bom, como todos devem estar acompanhando pelos jornais e redes sociais, nos Estados Unidos uma onda de manifestações generalizadas tomou conta do país após a morte de George Floyd no dia 25 desse mês em Minneapolis. Os policiais chegaram abordando Floyd, que estava conversando com duas outras pessoas ao lado do carro. Já chegaram tentando colocar ele na viatura. Um dos policiais, Derek Chauvin, jogou Floyd no chão e o manteve entre 5 a 8 minutos imobilizado com o joelho em seu pescoço. Floyd mal conseguia suplicar. "Eu não consigo respirar", disse ele. Poucos minutos depois estava morto. Esse não é apenas um caso isolado. Em 1991, em Los Angeles, 4 policiais, 3 deles brancos, bateram mais de 50 vezes em um homem negro sem saber que estavam sendo filmados. Foram absolvidos um ano depois. Em 2010, na Flórida, Trayvon Martin, de 17 anos, desarmado, foi morto por um tiro disparado por George Zimmerman, um vigia branco de origem latina, inocentado por um júri composto só de pessoas brancas. Em 2014, no Missouri, o jovem de 18 anos, Michael Brown, morreu após ser alvejado por tiros em um conflito com um policial que o seguia. O policial não foi indiciado pela justiça. Esses foram só exemplos que eu tive paciência de pesquisar. Uma escalada de violência policial contra negros nos Estados Unidos, um país com um longo histórico de segregação. Aqui no Brasil também, como a questão racial é muito presente, alguns movimentos começaram a se manifestar mostrando indignação à morte de jovens negros que tem aumentado de forma alarmante por ação policial, sem que haja indício de envolvimento com a criminalidade. O caso mais recente foi o do adolescente João Pedro, de 14 anos, que foi morto por um tiro de fuzil durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro no dia 18 de maio. Também o jovem Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, foi morto durante a operação que interrompeu a distribuição de cestas básicas no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, no dia 21 de maio. Sem esquecer, é claro, a tristeza que foi a morte da menina Ágata, de apenas 8 anos, morta por policiais no dia 20 de setembro de 2019 no Rio de Janeiro. Também esses são só alguns exemplos que podemos achar sem nenhum esforço. Em meio a tudo isso, constantemente a gente vê nas redes sociais pessoas menosprezando a questão da desigualdade e de como jovens de periferia são discriminados. Nos Estados Unidos, a divisão entre negros e brancos é mais evidente, não que isso seja bom, mas quem é rico sabe que é rico, quem é pobre sabe que é pobre, quem é branco sabe que é branco, quem é negro sabe que é negro. O problema é que aqui no Brasil todo mundo pensa que é branco de classe média. Essa falta de consciência impede que lutemos por direitos que nos representem de verdade e acabamos por defender os interesses de uma classe que se coloca acima dos interesses do povo. E o debate sobre a desigualdade, o preconceito e o racismo é abafado e jogado para debaixo do tapete. Desde o começo eu sempre me propus a fazer uma análise histórica e conceitual nesse canal. Sempre deixei claro que não sou crítico de cinema nem de literatura. Sou professor de História e Filosofia. Por isso vou indicar 5 filmes que alimentam o debate sobre a questão da desigualdade e do racismo na nossa sociedade. Essa lista não tem ordem de melhor nem pior, e também são só os filmes que me veio na cabeça no momento que escrevi essa lista, sem muito critério de ser famoso ou não. Corra é um filme de 1917, dirigido por Jordan Peele, e tem como ator principal Daniel Kaluuya. Faz parte daquilo que ficou conhecido como terror social. O enredo do terror é utilizado no intuito de fazer algum tipo de crítica ao modo de vida da sociedade. Nesse caso, o comentário é sobre o racismo estrutural que ocorre de forma naturalizada até se tornar quase invisível. O racismo está disfarçado nos elogios ao corpo negro, ao desempenho de negros nos esportes e ao destacar poucos negros como exemplo de sucesso, como se a exceção fosse a regra. É quase como falar, não sou racista, tenho amigos negros. E é meio que isso que um dos personagens fala no filme. A família é branca e todos os empregados são negros, e o pai fala, votaria no Obama 3 vezes se fosse possível. Uma forma de mascarar o racismo até para si mesmo, lembrando que Barack Obama foi o primeiro presidente negro nos Estados Unidos e logo após ele veio a resposta da ultradireita conservadora, com Donald Trump.
Jordan Peele, um diretor negro, se tornou notavelmente atuante nas questões de representatividade e foi muito aplaudido por esse filme, aliás, um dos meus filmes preferidos da década. Infiltrados na Clã foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante com Adam Driver, melhor montagem, melhor diretor, melhor trilha sonora e mais uma pancada de premiações. Spike Lee é conhecido como um diretor com ótimos filmes e documentários que tem entre seus temas a problemática da desigualdade socio-racial e o racismo. Em Infiltrados na Clã, Spike Lee traz um humor ácido com um peso dramático muito forte na questão histórica dos Panteras Negras e da ascensão da Ku Klux Klan na política. É uma dramatização de uma história real que ocorreu na década de 70. Inclusive apresenta David Duke, que foi um dos presidentes da Ku Klux Klan e um dos apoiadores na eleição de Trump. De forma bem resumida, um cara negro se torna membro respeitável da Klan sem ninguém saber que ele é negro. Dá pra rir muito e chorar também. Tudo o que você espera de um filme de Spike Lee. No final, o diretor apresenta cenas reais do incidente de Charlottesville em 2017, tornando o filme mais forte ainda por mostrar que os fatos ocorridos na década de 1970 ainda é um problema real. Mississippi em Chamas, um filme denso e perturbador de 1988, dirigido por Alan Parker. Fala sobre o American Way of Life, o estilo de vida americano extremamente conservador, onde mulheres apanhavam e tinham que ficar caladas, as leis eram discriminatórias e os negros tinham que frequentar lugar de negros. O ódio contra negros, mexicanos, judeus e tudo que os supremacistas odiavam é representado nesse filme que tem origem num fato ocorrido em 1960. Agentes do FBI investigam o desaparecimento de 3 ativistas dos direitos civis no estado do Missouri e descobrem uma célula forte da Ku Klux Klan na cidade. Tem como atores principais Gene Hackman e William Dafoe ainda novo. Venceu o Oscar de melhor fotografia e foi indicado a muitas outras categorias. Esse filme não tem muita coisa que dê pra rir, mas sim muita coisa para ficar indignado. Tem ação, suspense e dramas muito intensos. Cidade de Deus. Um ótimo filme nacional que retrata o modo de vida das pessoas na Cidade de Deus, uma favela do Rio de Janeiro que começou a ser construída nos anos 60. O filme representa a exclusão social e racial que existe em lugares que ficam à margem da sociedade. Como essas pessoas sobrevivem, a cultura que é desenvolvida dentro de uma comunidade, a convivência com o crime cada vez mais crescente, o descaso das autoridades públicas e a segregação entre um bairro branco e um bairro negro de periferia. O filme é interessante porque contrasta com o estilo hollywoodiano e mostra que o racismo no Brasil se dá de forma diferente, por meio de piadinhas, apelidos e uma falsa aceitação, mas que na verdade esconde um conservadorismo que quer delimitar o espaço do branco e o espaço do negro de forma geográfica e social. E isso transborda para a realidade. Em 2018, uma passageira de Uber tirou foto com o motorista. Era Alexandre Rodrigues, o busca-pé, protagonista do filme. Isso por si só demonstra como existe uma exclusão real. Os atores brancos foram alçados pelo filme, e os atores negros, a maioria foram esquecidos e não tiveram outras oportunidades na mídia. Foi um marco na história do cinema brasileiro. Foi indicado ao Oscar por melhor diretor, melhor roteiro, melhor edição e melhor fotografia. A Outra História Americana. Um filme polêmico que, como o próprio nome diz, conta uma outra história que não a da família branquinha feliz ou os heróis romantizados em histórias de Segunda Guerra Mundial. Conta a história de Derek, interpretado por Edward Norton, que teve seu pai, um bombeiro, assassinado quando respondia a uma ocorrência no bairro negro. Desenvolve um ódio intenso aos negros e grupos de minorias. Torna-se uma espécie de líder para adolescentes neonazistas em seu bairro. Certa noite, 2 jovens negros que tinham entrado em conflito com o protagonista no começo do filme invadem a casa de Derek e ele, sem nenhum remorso, assassina os 2 de forma extremamente violenta. Na prisão, é obrigado a conviver com pessoas diferentes e vive experiências novas.
que o faz rever seus valores e questionar toda a sua visão de mundo, mas já era tarde demais. Ao ser preso, cria-se um mito sobre o herói branco que estava protegendo sua família. Seu irmão mais novo cresce sem pai e com o irmão na cadeia. Se inspira no mito do herói skinhead e recebe influências neonazistas. Quando Derek sai da prisão, ele vai tentar consertar as coisas e impedir que seu irmão siga o mesmo caminho que ele traçou. Mas desconstruir um mito não é tão fácil assim. O filme mostra o extremismo em bairros periféricos e a escalada de violência e ódio que a segregação pode causar. É um sonho americano não cumprido. O Estado é violento, os brancos são violentos e os negros na periferia seguem a mesma cartilha de onde se cultua a violência e a segregação. É bem aquela frase clichê que diz que violência gera violência. Edward Norton foi indicado ao Oscar de melhor ator. Acabou não ganhando, mas merecia. É isso, então espero ter alimentado, mesmo que de forma singela, esse debate. Me diga nos comentários o que você acha de todo esse assunto. Se você tiver alguma indicação, deixa escrito também. Se inscreva nesse canal, te espero nos próximos vídeos e até mais. Obrigado.